Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia, primeiramente, aleluia, em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Vamos começar no 16. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Que bom é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado, você tem seu valor. Que bom é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado, você tem seu valor. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, meu Pai. Muito obrigado por estar na Tua casa, meu Pai. Ó Senhor, que nessa hora, meu Pai, o Senhor possa nos guiar. Ó Senhor, o Senhor possa nos direcionar na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é vida, meu Pai. A Tua palavra nos vivifica, Senhor. Ó Senhor, é por ela que nós somos modelados. É por ela que nós somos purificados. É por ela que nós somos limpos, meu Pai. É por ela que o Senhor muda a nossa maneira de pensar, que o Senhor muda a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso comportamento, meu Pai. Nos modela nessa noite, meu Pai, através da Tua santa palavra. Abre o nosso coração e sela a instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, trouxe o ensinamento da palavra do Senhor ao meu coração. Aleluia, no dia de hoje. Aleluia, Jesus, quando eu estava, aleluia, Jesus, me arrumando para ir trabalhar. Aleluia, Jesus. E eu estava meditando, aleluia, Jesus, e pensativa, irmão, sobre tantas coisas que a gente vê acontecendo no mundo. Aleluia, Jesus, tanta maldade, né? Aleluia, Jesus, tanta imoralidade. Aleluia, Jesus, coisas assim que, né? Aleluia, Jesus, a gente fica, quando a gente ouve falar, a gente fica chocado. E olha que por ser crente, muitas das vezes a gente nem tem contato com coisas piores. Aleluia, Jesus, nós somos até protegidos de coisas que são muito nojentas. Coisas que são muito bárbaras, né? Aleluia, Jesus, que se a gente ouvisse, eu acho que a gente até desmaiaria de tanto,
ficar até aterrorizado de coisas bárbaras, bárbaras mesmo. Graças a Deus nós somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente anda aí tranquilo, né, irmãos? Mesmo que a gente sabe que tem tanta coisa acontecendo. Aleluia, Jesus. Mas nós vivemos uma vida quieta, sossegada, na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E a gente não sabe a barbaridade que essas pessoas cometem. Aleluia, o que se acontece nesse mundo é coisas terríveis. Aleluia, e eu comecei a meditar sobre essas coisas. Aleluia, e comecei a ver como as pessoas têm se tornado cruéis, como as pessoas têm se tornado más, vingativas. Aleluia, Jesus, sem misericórdia, sem amor, o amor tem se esfriado. Aleluia, Jesus, e aí eu comecei a ver. Aleluia, comecei de uma coisa, foi para outra, eu meditando, mas eu acredito que o Senhor estava falando ao meu coração. Aleluia, comecei a ver coisas assim, e de repente eu pensei, meu Deus, como é que pode as pessoas fazer tais coisas? Aleluia, fazer dessa forma. Aleluia, Jesus, não ter misericórdia. Aleluia, ser injusto. Aleluia, Jesus, condenar o inocente. Aleluia, Jesus, não perdoar o seu irmão. Aleluia, Jesus. E eu fui pensando, eu falei, Deus é tão grandioso. Deus é tão misericordioso. Deus é tão justo. Aleluia, Jesus. E aí, de repente, irmãos, encheu meu coração de alegria. Aleluia. E aí eu comecei a perceber as virtudes que eu adquiri ao longo do Evangelho, as coisas que eu recebi da minha criação. Aleluia, Jesus, porque fui criado, aleluia, no Evangelho, e mesmo aqueles que não foram, aleluia, aquela criação que você recebeu, os princípios bons que você recebeu, para te tornar uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, aleluia, uma pessoa de coração bom, essas são virtudes, aleluia, que vêm do próprio Deus. Aleluia, que vem do próprio Deus. E naquele momento eu glorifiquei a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Aleluia, eu sei que tem muita coisa, e não estou me vangloriando de virtudes, não. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu já te agradeço, aleluia, por essas virtudes está em mim. Aleluia, eu já te agradeço, aleluia, por eu, aleluia, ter essa visão, essa mentalidade, por eu ter esse comportamento. Eu fiquei tão feliz. Aleluia, porque a gente tem muita coisa para alcançar, mas eu fiquei feliz pelas coisas que eu já tenho. Aleluia, porque quando você olha, você vê alguém tão frio, tão egoísta, que não pensa nos outros, e você se vê importando com uma pessoa, importando com o seu próximo, isso é um atributo divino. Aleluia, isso é uma virtude divina que está dentro do seu coração. Aleluia, Jesus. E isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. E aí eu agradeci o Senhor. E logo em seguida, conforme eu vi, gente, mas Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão santo. E eu falei com Deus, Senhor, me dá das suas virtudes. Aleluia, me dá, aleluia, da sua personalidade, desses atributos que o Senhor tem, dessas qualidades tão lindas, tão belas. Eu quero mais, Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, eu falando no meu pensamento, acabei de arrumar e fui para o serviço. Aleluia, Jesus. E o Senhor, aquele negócio continuou mexendo comigo até eu chegar em casa, voltando do serviço. Aleluia. E aí o Senhor despertou no meu coração que era sobre isso que Ele queria falar hoje. Aleluia, Jesus. Nós lemos esse versículo mostrando as obras da carne, as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Né? E a Bíblia, nós sabemos pela palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, aleluia, Jesus, que a trindade, né? Aleluia, Deus é três em um. Aleluia, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E aqui está dizendo que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. E não só essas coisas. Aleluia. Muito mais que isso. Aleluia, Jesus. E, irmãos, se a gente for meditar pelo que a gente vê na palavra do Senhor, pelas atitudes de Deus, e outros, os irmãos puder achar aí salmos que fala das qualidades de Deus ser misericordioso, de Deus ser compassivo, de Deus ser justo, de Deus ser longânimo, tardio em irar, diz a palavra. Aleluia, isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quando você olha,
aleluia, para um Deus tão justo, tão bom. Aleluia, Jesus. Pode falar, irmã. Salmo 145, 8. Pode ler. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Pode ler. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Volta então no início. Aleluia, Jesus. O outro. Tá vendo? O 17 também fala, pode pular. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Tá vendo? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Aleluia. Tá vendo? Volta no princípio, no 8, né? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Piedoso. Piedoso. Aleluia. É uma pessoa que tem piedade, uma pessoa que tem misericórdia. Aleluia, Jesus. E hoje o que menos as pessoas têm é misericórdia, é piedade. Se a vida dele tá boa, o resto. Aleluia, Jesus. Não tem muita misericórdia. Aleluia. Benigno, bom, bondoso, né? Aleluia, Jesus. O Senhor é sofredor. Ó, para você ver. Aleluia. Um Deus que se importa com nós e sofre. Por que ele sofre? Deus é intocável. Por que ele sofre? Ele sofre por causa de nós. Aleluia. Ele sofre por causa de uma alma que morre sem salvação. Aleluia, Jesus. Que rejeitou, não quis a salvação. Aleluia. Ele sofre quando nós pecamos, quando nós erramos. Aleluia, Jesus. Quando nós ensoberbecemos, como nós não damos a honra devida ao nome dEle, como nós desprezamos as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus é algum fraco? Não, Deus não é fraco. Aleluia. É porque Ele sabe que para nós subsistirmos nesse mundo, nós precisamos dEle. Aleluia, Ele sabe, aleluia, que para nós sermos bem-sucedidos, e isso eu não estou falando de prosperidade, nada de conquista material, não estou falando disso, mas sermos bem-sucedidos, nós precisamos dEle. Aleluia, nós precisamos estar escondido nele. Aleluia, Ele sabe que Ele pode nos orientar para o bem. Aleluia, Ele sabe que sem Ele, nós estamos à mercê do inimigo dEle. Sem Ele, o diabo apodera de nós. Sem Ele, quem controla é Satanás. E Satanás é o oposto de Deus. É o oposto. Ele é cruel, ele é maldoso, é psicopata. Aleluia, não tem nenhum sentimento de misericórdia por ninguém. Aleluia, Jesus. Assim como ele já está condenado, ele quer que eu e você sejamos condenados ao inferno. É isso que ele quer. Eu quero que vocês todos vão comigo para o inferno. É isso que ele pensa. Aleluia, Jesus. Já que eu vou ter que, aleluia, perecer, que eu leve mais um bocado comigo. Então, ele é perverso, ele é maligno, ele engana. Aleluia. Ele passa a lábia no homem, faz o homem sentir desejo por coisas que são destrutivas. Irmãos, coisas que são destrutivas. Olha as drogas. Aleluia. Olha o álcool. Aleluia, olha a nicotina do cigarro. Aleluia, que dá prazer ao homem, que na verdade estão tudo invenção de Satanás. Para destruir, aí a pessoa morre com câncer de pulmão. Aleluia, Jesus, é destruído. Aleluia, Jesus, organismo todo contaminado. Olha o que Satanás faz. É o oposto de Deus. Totalmente oposto. Aleluia. E por isso Deus deu mandamentos tão justos, leis tão justas, que Satanás tenta torcer e dizer para nós, aleluia, que Deus é um tirano, aleluia, que Deus quer nos obrigar a fazer as coisas, aleluia, que Deus quer ditar as ordens e nós temos que, aleluia, simplesmente submeter. E é mentira do diabo, ele é mentiroso. Aleluia, ele é mentiroso. Aleluia, sabe por quê? Tudo isso é para enganar,
é para passar a lábia no homem, é para fazer a cabeça do homem. Aleluia, para que o homem sinta oprimido. Aleluia, para que o homem sinta que ele está dentro de um sistema opressor. Aleluia, que é o evangelho. Ele faz o homem sentir, porque depois de ele colocar isso no psicológico da pessoa, meu irmão, psicológico é a coisa mais poderosa que tem. E Satanás jogar na nossa mente, fazer nossa cabeça de algo, é assim que nós vamos sentir. É assim que nós vamos sentir. Aleluia. E a pessoa se sente oprimida. Ah, não pode fazer nada. Ah, não sei o quê. Aleluia. E não sabe ele que Satanás está enganando. Porque, na verdade, os mandamentos do Senhor é justo e bom. Até a palavra do Senhor fala que a lei do Senhor é justa, né? Aleluia, esses irmãos, aleluia, puder encontrar. Aleluia, Jesus. São mandamentos bons, né? A Bíblia fala. Aleluia, Jesus. Porque, na verdade, aleluia, nós temos Deus e o diabo. Aleluia, Jesus. Nós estamos num sistema, num mundo que foi entregue a Satanás. Aleluia. Só que Deus, ele tem coordenadas para que a gente não caia nos ardis de Satanás. Aleluia. Para que a gente não caia na conversinha do diabo. Para que a gente não seja prejudicado pelo inimigo. Aleluia. É por isso que um pai ou uma mãe, por exemplo, aleluia, Jesus, estabelece regras, por exemplo, dentro de casa. Ó, meu filho, você não passa da meia-noite. Aleluia, você não pode pegar isso, não pode fazer aquilo com seus filhos pequenos, por exemplo. É para quê? Para proteger eles. Aleluia, olha, não convive com esse tipo de pessoa, né? Aleluia, tem um pessoal ali que é do crime, que é não sei o quê. Não fica perto deles, não. Ah, aí alguém fala assim, sua mãe não deixa você fazer nada, seu pai não deixa você misturar com nada. Aleluia, você está aí preso dentro da sua casa? Não, não. Aleluia, por que o pai e a mãe fazem isso? Aleluia, porque ele sabe que se ele misturar, ele vai ser influenciado. Aleluia, e aí ele vai cair no mundo do crime, aleluia, no mundo da droga, e ele vai querer sair, ele não vai conseguir. Aleluia, ele não vai ter dinheiro. Aleluia, muitas das vezes para poder manter seu vício, aí ele vai partir para o roubo. Daqui a pouco ele está sendo espancado, aleluia, na rua pelos policiais, daqui a pouco está sendo preso. E sofre, irmão. Aleluia, por isso o pai e a mãe orienta, estabelece regras, ensina princípios. Aleluia, tudo isso para o bem desse cidadão. Aleluia, tudo isso para o bem dessa cidadã. Aleluia, e Deus é o nosso Pai. A irmã Valéria? Não é isso que você pediu, não, mas eu queria só ler. É boa para nós, né? Sim, sim. No Salmo 119, 65. Fala assim, fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjam mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recrearei na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Aleluia. Aí eu quero ler só o 105 rapidinho, só para acrescentar. Tá. Fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Na verdade, esse salmo, ele fala um monte de coisa, né? Ele fala muito da lei. Pode falar. Tremendo. Não, eu também ia ler um do salmista, do Salmo 119, é Salmo 119, versículo 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Tá vendo? Aleluia. Isso aqui é um jovem, aleluia, que compreendeu a importância da palavra de Deus. Ele entendeu, ele se conscientizou de fato.
não é só falar, a palavra de Deus é uma bênção, a palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia, né? Não, aleluia. Ele se conscientizou de como a palavra beneficiava ele. Aleluia, de como a palavra protegia ele. Aleluia, como o mandamento era tão puro, aleluia, e fazia bem para ele, que ele diz, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia, Jesus, Denilson. Ô, Ju, e a maravilha de Deus é que mesmo Deus sabendo que nós somos falhos e pecador, ele, ele nos chama para uma vida melhor, né? Mesmo sabendo que esses pecados, Sim, essa desobediência, esse mal, ele está em nós, né? Ele disse assim, ô meu filho, sai, como diz aqui, eu estava tentando lembrar o versículo, mas não consegui, ele fala, sai do meio dela, filho meu, vem, né, chamando a gente sim, para o lado dele, porque, sempre. igual você falou, é um pai cuidadoso, que muitas das vezes o homem entra em certas situações e fala, para mim não tem mais jeito, mas quem está falando isso é o demônio, Sim, porque sim, o Senhor Jesus, ele nos dá oportunidade, dá. né? Ele nos dá, como diz, o inimigo não dá oportunidade, ele Sim. quer nos punir rápido, nos condenar rápido para É, efetuar aquela obra que ele tem. sim, Mas o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele é longânimo, né? Ele nos convida, ele chama nós hoje, chama nós amanhã, aí amanhã mas depois ele chama nós de novo, porque ele quer a nossa salvação. Ele fala sim, que ele não quer que nenhum se perca, né? Mas muitas das vezes nós não entendemos esse chamado de Deus, né? O homem, quando ele entra nessa questão do pecado, da desobediência, da prostituição, ele vai só se afundando, né? Só a cada vez se precipitando para o mal, né? Então, mas o interessante disso é que o Senhor sempre nos chama, Ele sempre nos convida a viver de uma vida nova, né? Uma vida livre, ser liberto, né? é verdade. Pedro? Isso que o irmão falou é muito interessante, porque Deus é tremendo, né? Em todas as coisas que ele faz, né? Que nem foi lido, o irmão falou que Deus é longânimo, né? E isso é muito interessante sobre Deus nos dar a oportunidade. É porque Deus é muito Sim, justo, e eu queria falar duas coisas que eu lembrei, se não me engano, foi até Isaías que falou que ele vê os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. esquecimento. E além do mais, eu penso. E a, Não nos tratou conforme as nossas sim. iniquidades, né? E a Bíblia é tão tremenda que, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vê que a Bíblia sempre dá exemplos de como o nosso Deus se comporta e de como Deus age. E eu acho muito incrível essa passagem de Lucas, se eu não me engano é Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. E no final do versículo eu acho uma parte incrível, né, que a gente vê toda a humilhação do filho pródigo voltando e a gente observa a natureza do pai. Como era uma natureza amorosa, ele fala uma frase que mexe muito comigo, que foi: este filho meu morreu e reviveu, perdeu e foi achado. Sim, Então é tão incrível isso, porque toda a palavra de Deus mostra que Deus sempre está disposto a nos receber, está disposto a nos perdoar. Claro que com soberba a gente nunca vai alcançar nada, sim, né? Que nem fala, se não me engano, em Provérbios, que a soberba precede a ruína. sim, sim. Mas quando um homem vai com coração humilde, a gente vê vários exemplos. E quando Jesus vem à Terra e começa a pregar o Evangelho, como o Evangelho é amoroso, como Jesus era um homem tão amoroso. Quando a gente lê a palavra, a gente vê Deus. Claro, Jesus ele era um homem reto, seguia a justiça, mas era um homem tão amoroso. A gente vê a quem muito foi perdoado, muito ama. A gente vê Jesus mostrando a sua natureza, revelando a sua natureza através das suas obras. Sim, E isso é muito maravilhoso, que o homem só consegue ver pela palavra e consegue entender quando ele começa a adquirir o que Deus tem. E Deus, ele é tão tremendo que ele quer que a gente tenha mesmo o que ele tem, né? Que a gente vê até mesmo o apóstolo Paulo falando que era para a gente ser imitador dele, porque ele imitava a Cristo. Ou sim, seja, da gente se aproximar mais, da gente ter a natureza de Cristo, porque que nem fala a palavra, nós temos a mente de Cristo. é verdade. Então, só exercitar a natureza, o que Deus tem, que é tão bondoso, tão maravilhoso, e muitas das vezes a gente lê a palavra e a gente não entende, mas o quão bom é a palavra de Deus, que acho que não é surpresa para ninguém. Eu admiro muito o jovem do Salmo 119, porque todo o mal, ele meditava na palavra. Se estava perseguindo, ele ia ler a palavra. Se estavam se levantando, se ele estava bem, ele lê a palavra, porque muitas das vezes chega um momento e a gente
né, digamos assim, fica bem, a gente esquece por um momento de Deus, mas ele sempre procurava a palavra, porque ele entendeu que era vida, que não era qualquer coisa, né? Vocês estão entendendo como que o inimigo ele tenta fazer a gente ver diferente? E como que Deus é tão zeloso? A Bíblia fala que ele é um Deus zeloso. Aleluia, tardio em irar. Aí você fala assim, mas tem hora que a gente vê Deus nervoso na Bíblia? Aleluia, tem hora que a gente vê Deus, né, tratando mesmo, castigando. Irmãos, tudo que Deus, para Deus chegar em certos extremos, irmãos, é porque muitas das vezes é o inimigo tentando distorcer a nossa mente para a gente ver Deus como, igual você vê os ateus falando, né, quando acontece alguma coisa, uma calamidade, a Luiz Jesus, qualquer coisa, mas por que que Deus permitiu isso? Mas por que que Deus fez aquilo? É Satanás, aleluia, tentando fazer com que a gente veja um Deus estranho. Aleluia, mas, gente, nós não conhecemos as pessoas. Aleluia, nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos o futuro de uma pessoa. Outro dia eu estava até lembrando disso, que aquele camarada, aquele Hitler, que, né, provocou a Segunda Guerra Mundial, que é o, né, do nazismo, aquela coisa toda. Gente, ele foi uma criancinha. Bonitinha, fofinha. Aleluia, Jesus. Né? Quem imaginar, quando você pegava aquele bebê tão fofo, que aquele bebê ia ser um psicopata, né? E que ia causar tantos males que aquele homem fez. Então, só um exemplo. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Aleluia. Deus, ele é totalmente justo, porque ele sonda. Irmãos, nós somos criação dele, projeto dele. Nossa forma de pensar, o nosso pensamento, tudo. É igual um criador de um robô, por exemplo, de uma máquina. Ele criou a máquina, ele sabe como é que ela funciona. O Senhor é nosso criador, ele entende tudo. Agora, nós, como seres humanos, nós não sabemos nada. Quem somos nós para questionar as coisas que Deus faz? Ai, por que que Deus permitiu isso na vida do ciclano? Ele é tão bonzinho. Irmãos, talvez seja uma provação, pode ser. Aleluia, Jesus. Talvez ele está colhendo alguma coisa que ele plantou, você não sabe. Você nunca ficou sabendo, mas ele plantou algo. Aleluia, mas você não sabe, Deus sabe. Aleluia, Jesus. Né? Aleluia, talvez Deus está modelando ele. Aleluia, talvez ele chegou num ponto, né, terrível. Deus sabe. Quando Samuel, a Bíblia fala que quando Samuel foi ungir a Davi, ele viu aqueles moços passando diante dele, que eram os irmãos de Davi, e ele falou, certamente é esse que o Senhor vai escolher, é esse, é esse. E o Senhor falou o que com ele? Não atentes para a aparência, Samuel, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Eu, Senhor, sondo o coração. Eu sondo o coração, irmãos. Aleluia. Por isso que mesmo quando aparentemente para nós Deus está fazendo algo ruim, Ele não está fazendo mal. Aleluia, Jesus. Ele não está sendo perverso. Tem uma razão para aquilo. Tem uma razão. Jó foi provado, aconteceu aquilo tudo, e pensa, nossa, mas Jó era tão justo, tão temente a Deus, ele passou aquilo. Aleluia, mas Deus estava elevando Jó, e naquela aprovação ele foi mais modelado, e ele viu Deus de uma forma excelente, e no final ainda, aleluia, o Senhor honra ele, muito mais ainda. Aleluia, ele recebe bênçãos dobradas do Senhor. Então, Deus tem uma razão para as coisas. E é muito tolo da nossa parte, como criatura, né? Questionar o Criador. É muito tolo. Aleluia, porque Deus sabe o que ele faz. A Valéria? Ô, João, isso aí que você falou é muito interessante. Eu quero falar duas coisas rapidinho. Está no Velho Testamento, só não lembro a parte, mas eu acho que está ali em Êxodo, por ali afora,
que quando Jesus fala com o povo de Israel que ele vai dar a eles a terra prometida e que vai expulsar o povo de lá, o Senhor fala por que que Deus expulsou aquele povo. O Senhor não Sim. expulsou aquele povo à toa. O Senhor expulsou porque aquele povo estava cometendo abominações diante do Senhor. Por isso que o Senhor, a terra enojou deles, por isso que o Senhor Jesus tirou aquele povo pecaminoso de lá e colocou o povo de Israel. Ainda Sim. falou, olha, eu estou tirando eles da terra por causa disso. É Então verdade. vocês Ele falou, não... assim, não é por causa da justiça de vocês, é por causa da Exatamente. abominação deles. Exatamente, Jesus falou ainda assim, atenta para não fazer o mal que eles fazem. E uma coisa também que me E chama porque chegou na medida, na né? medida de Deus. Porque com Abraão, né? 15, eu acho, é Gênesis 15. Uhum. Aleluia, Jesus. O Senhor falou que ele ia dar a terra de Canaã quando completasse a medida dos amorreus. Olha isso aí como Deus é longânimo, igual o irmão falou. Aleluia. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eles estavam cometendo tudo quanto é abominação. Irmãos, demorou 430 anos para a medida deles encher. Né? Nação morreu, uma parte morreu, levantou uma nova geração, continuou pecando, aí morre, levanta outra geração. Né? Só aí umas 4, 5 gerações. Aleluia, Jesus, que morre, outro vem, aleluia, e continuou pecando. Aleluia, e Deus sendo longânimo até completar a medida, porque tem uma medida. Aleluia, completou a medida, o Senhor expulsou eles da terra e colocou o povo dele lá. Ô, Ju, e sobre essa questão de Satanás oprimir o homem, eu lembrei foi do sumo sacerdote Josué, quando Satanás estava se opondo a ele, né? E o Senhor Jesus foi lá e deu ordem, né? Para que as vestes dele fossem trocadas, mas Satanás não queria de jeito nenhum que Deus purificasse o sumo sacerdote Josué. É verdade. E aí, irmãos, aleluia, Jesus, muitas das vezes, o ser humano, aí a gente pensa assim, mas os atributos de Deus, essas coisas tão maravilhosas que Deus tem no coração dele, né, e que a gente quer isso dentro do nosso coração, aleluia, Jesus, o Espírito Santo vem fazer isso, produzir frutos, né, esses frutos maravilhosos dentro do nosso coração, mas aí você pensa assim, mas e essas coisas, né, que Deus faz? Então, se Deus, por exemplo, se ira e faz certas coisas, então também posso fazer? Espera lá, aleluia, Jesus, tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Aleluia, condenar, só Deus pode. Aleluia, julgar, só Deus pode. A única referência na palavra que fala que nós podemos julgar é segundo a reta justiça. Segundo a palavra. Aleluia, por quê? Se na palavra está escrito que, por exemplo, a prostituição não é de Deus, então se você vê alguém prostituindo, você sabe e julga a ação da pessoa, não é a pessoa. Isso está errado. Aleluia. Isso não é de Deus. Esse comportamento não é do Senhor. Isso não é o julgamento que é atributo do Senhor. Isso você está julgando segundo a reta justiça. Tem uma palavra que fala que isso é pecado. Aleluia. Tem uma palavra que fala que Deus não se agrada disso. É baseado nela que você está julgando que aquilo é errado. Aquilo, não a pessoa. Aquilo você está comportando errado. Aleluia, porque a palavra do Senhor fala que isso é errado. Aleluia, mas por que a gente não pode condenar? Porque Deus é tão justo, que Ele vê. Até mesmo no erro de alguém, Deus sonda mais profundamente. Quando uma pessoa comete um crime, aleluia, o juiz, aleluia, os inspetores, os detetives, as pessoas que estiverem envolvidas naquela investigação, eles vão procurar saber o motivo, não é? Aleluia, o motivo que levou a pessoa. O crime é crime. Aleluia, crime é crime de todo jeito. A pessoa vai receber alguma condenação pelo crime. Mas eles vão analisar. Aleluia, se aquele crime foi culposo, doloso, não é verdade? Aleluia, se a pessoa fez com intenção. Se a pessoa fez sem intenção. Aleluia, se a pessoa fez com requintes de crueldade. Se a pessoa fez na hora muita ira, que tem, esqueci o nome que fala, né? É impulso, mas tem um nome,
Não, tem um outro nome que fala quando a pessoa, ela faz muito na ira, muito, né? Não entendi. Não, tem não. Passional. Passional, crime passional. Aleluia, Jesus, que a pessoa faz motivada por uma ira muito grande para, né, revidar algo que a pessoa fez e ficou muito irada e comete aquele crime. Aleluia. E isso, irmãos, isso é a justiça da terra. Aleluia, Jesus. Né? E olha que são imperfeitos. Muitas das vezes condenam o inocente, muitas das vezes soltam o perverso, né? E às vezes se atrapalha, porque às vezes não tem provas. Aleluia. Por não ter muita prova, não pode prender o sujeito. Outras vezes, como todas as provas estão corroborando para o inocente, aleluia, ser culpado, ele vira culpado. Aleluia, Jesus. E eles erram, eles falham, mas eles tentam, de alguma forma, ser justos. Fala justiça, né? Não fala justiça, o juiz, aleluia, mas não consegue a plena justiça. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não. Deus, ele é muito justo. Então, quando o homem falha, por que nós não temos esse atributo divino de condenar alguém? Porque nós não conhecemos as circunstâncias. Nós não conhecemos o que leva uma pessoa a agir daquela maneira. De repente, você vê uma pessoa na prostituição. Aí você fala, safado, sem vergonha. Aleluia. Só que, está errado? É errado. Aleluia. Não devia fazer aquilo? Não devia. Aleluia, Jesus. Mas o que levou aquela pessoa àquilo, você não sabe. Aleluia. O que tem dentro do coração daquela pessoa, você não sabe. Aí você olha para alguém e você fala assim, é um safado sem vergonha, não sei o que é nada, tal. Mas você não sabe, o coração da pessoa está lá, não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo aqui. Aleluia, essa situação me levou a isso. Claro, não é que está justificado diante de Deus, não. Deus vai olhar para ele, errado é errado. Deus é muito reto, errado é errado. Aleluia, mas como o Senhor vai lidar com ele, ele vai investigar. Aleluia, dentro do coração, o que está acontecendo? Da mesma forma que muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e fala, tadinho, coitadinho dele. Aleluia, tadinho, mas ele está nessa situação porque ele cresceu assim, porque ele passou isso, porque ele passou aquilo, aí a gente fica morrendo de dó da pessoa, a gente não sabe, e de repente Deus olha para a pessoa e fala assim, tadinho não, ele é perverso, ele é mau, o coração dele é ruim. Essa situação que você está dizendo que levou ele a fazer isso, aquilo, outro, não se justifica, porque ele é mau. E nós, tadinho, aleluia. Ou então, nossa, que horrível, aleluia, Jesus. Mas Deus, ele sabe. Por isso a Bíblia fala que a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Por isso que a vingança entra como uma coisa da carne, um atributo de Satanás, não de Deus. Aleluia. Mas Deus, se a vingança não pertence a Deus, como assim? Aleluia. É porque, na verdade, quando a gente usa essa palavra vingança, mas quando Deus executa uma vingança, a ira dele, é porque ele sondou muito antes. Ele sabe tudo, todos os detalhes. Nós não. Nós reagimos por impulso, por raiva momentânea. A gente nem sabe a intenção da pessoa, mas como irou, a gente quer lá revidar. Aleluia, Jesus. Deus não faz isso. Deus não age sobre emoção. Deus não age sobre o impulso, a raiva do momento e vai lá, vou matar o sujeito, porque eu estou com muita raiva dele. Não. Deus é sereno, Deus sonda tudo. Até na ira dele. Até na ira dele, ele não perde as estribeiras. Até na ira de Deus, ele não fica, desfoca, não. Nós como seres humanos, a gente desfoca na hora da ira. A gente perde as estribeiras, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, aleluia, e coisas irracionais, totalmente irracionais. Deus não. A irmã Valéria? É tão interessante, no ensinamento assim, tão profundo, tão tremendo, né? Tão poderoso diante de Deus, que eu lembrei daquele jovem, lá no Arraial, né, quando ele ofendeu os seus pais, né, acho que blasfemou, e os pais levou o jovem para Moisés. Só que Moisés não sabia como que ia lidar com aquela situação.
Então, ele levou o caso até a Deus, isso que você está falando. Aí Deus sondou toda a situação e deu a sentença para aquele jovem, né? Então, isso que você está falando é tremendo, porque antes da gente julgar a ação de Deus, a gente tem que entender que Ele é o rei da justiça, né? Que Ele nunca vai fazer nada injusto. E tanto que a gente vê sempre o comportamento dele na Bíblia. A gente vê que quando ele tira o povo de Israel, né, lá do Egito, ele preocupado com os estrangeiros, para que Israel também não submersesse contra os estrangeiros, não maltratasse. Ainda falava, olha, toma cuidado, não é porque vocês são meu povo que vocês podem fazer o que quer, não. Porque se eles clamarem a mim, eu também vou ouvir eles. Então, assim, quando eu li a Bíblia, né, primeira vez, eu fiquei assim, encantada com isso de Deus. Por quê? Não é porque a pessoa é povo do Senhor, não é porque clama pelo nome do Senhor, que ele está autorizado, tipo assim, né, daquele Fazer cartão verde, não ruindade autorizado diante de e Deus, achar que Deus vai, e fazer né, tudo, apoiar. não, porque não é bem assim, não. Porque, tipo assim, igual o homem de Deus, quando ele não sabe como em determinada situação agir, ele leva para Deus. Aí o homem de Deus tem que executar o que Deus falou. E, às vezes, a pessoa vai jogar a ação do homem de Deus. Mas o homem de Deus, se ele está por Deus, ele está fazendo segundo Deus, como Moisés. Moisés levou a sentença para Deus. Deus deu, ele vai ter que ser apedrejado. É verdade. Porque o que ele fez não foi certo, porque já tinha um mandamento, ele já tinha ouvido a palavra e ele desobedeceu. E outra coisa engraçada que Deus me fez motivar, muitas das vezes o ser humano, quando ele não simpatiza muito com uma pessoa, ou principalmente se a pessoa fez algum mal para ele, a pessoa não tem tanta boa vontade de ajudar aquele sujeito, né, de fazer algo bom por aquela pessoa, porque a pessoa já fez algo com você, já te feriu, já te, né, fez uma maldade, alguma coisa. Então o coração da pessoa não fica tão inclinado a ajudar, né? E tem gente que é até bem duro nisso. Se a pessoa fez algo com ele, ele não ajuda, mas não ajuda mesmo. Né? Ele ajuda sim, se a pessoa for boa, for legal, ou se não fez bem nem mal, mas se a pessoa já tiver feito alguma coisa, aí que ele não ajuda mesmo, ele é duro mesmo. Só que olha a natureza de Deus. A Bíblia fala que ele ajuda até os ímpios. Ele é bom até para os ímpios, né? Às vezes até uma pessoa que você vê que a pessoa, por exemplo, se fala mal de você, você fica sabendo que alguém falou mal de você, nossa, cria ódio daquela pessoa. Que a pessoa falou mal de mim, que a pessoa me denigriu minha imagem, que a pessoa não sei o quê. Nossa, se o ser humano pudesse, ele pegava essa pessoa que falou dele injustamente, aleluia, e matava a pessoa, e sei lá, né? Mas Deus, os ateus, olha essas pessoas, irmãos, essas pessoas que se revoltam contra Deus, coisas horríveis que eles falam contra Deus, Deus sendo tão bom, tão justo. E eles falam que Deus é isso, que Deus é aquilo. Olha o que fizeram com Jesus. Né? Bateram com aquela coroa de espinho nele. Aleluia. Insultaram ele. E ele ainda falou assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Né? Aleluia. Então, assim, você vê um atributo tão bonito, que mesmo sendo insultada aquela pessoa, você acha que na hora Deus manda um raio na cabeça dele, acaba com a raça dele? Não, ainda Deus continua abençoando. Ainda continua dando ele a vida, dando ele a oportunidade. Há casos extremos que na hora Deus executa a ira, mas aí também tem todo um histórico que nós não sabemos. Aleluia, que nós desconhecemos. Outros não, você vê que Deus, a pessoa falando cada coisa absurda de Deus, fazendo cada coisa absurda, e Deus abençoando ele ainda, né? Ele vivendo bem, prosperando, tendo uma vida boa e tudo, e falando coisas terríveis de Deus. A Karina, depois o Pedro. A gente podia ler Lucas 6, estava meditando no domingo lá em casa, é uma palavra bem reflexiva que mexe bem com a gente. Lucas 6, a partir do 27. Pode ler. Mas a vós, o que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E
Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E se amardes ao que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizer bem ao que vos faz bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestasse àqueles de quem esperai tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazer bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e mal. Seja, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Tá vendo? Não julgueis, e não sereis julgado. Não condeneis, e não sereis condenados. Saltai e saltavosão. Tá vendo? Ele é benigno até para com os ingratos e maus, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha que atributo divino, né? É um fruto do Espírito Santo, aleluia, Jesus, para nos modelar, né? Você não queria, aleluia, ter essa virtude de Deus em você? Aleluia, ter esse atributo, aleluia, que faz parte de Deus dentro do seu coração? Olha que coisa mais maravilhosa, aleluia, receber isso do Senhor. E isso nos protege. Aleluia, nos protege, sabe por quê, irmãos? Tudo que vem, tudo que é da carne, tudo que é do inimigo, é um peso danado. Traz transtorno. Quando você está muito irado, quando você está muito revoltado, quando você está muito, né, injuriado, magoado, guardando ressentimento, aleluia, vingando, aleluia, sendo egoísta, essas coisas trazem peso para a alma do homem. Não são sentimentos agradáveis. Você sentiu quando você está com raiva? É gostoso ficar com raiva? Não é gostoso. Né? Nós somos seres humanos, nós iramos, mas gostoso não é. Aleluia, não é gostoso, né? Sentimentos negativos não são bons. Agora, os sentimentos que vêm de Deus, a personalidade de Deus, os atributos de Deus traz conforto, traz paz ao nosso coração. O Pedro, depois o irmão Manuel. Eu lembrei de uma situação, só não sei se vai estar certo, vai se encaixar no ensinamento. Eu lembrei foi da mulher pecadora, quando Jesus contou aquela parábola para aquele fariseu, né, que quando ela entrou, eu posso ler só para Sim. explicar o que eu ia falar? Sim, É sim. Lucas 7, versículo 37. Eu vou ler rápido, tá? E eis que uma mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E o que eu achei isso interessante sobre o que eu estava falando, que você falou uma coisa interessante sobre a situação, porque aquela mulher era uma mulher pecadora. Né? Todo mundo sabia que ela era pecadora, então alguma coisa ela fazia que as pessoas viam que ela era uma mulher pecadora. Só que o mais incrível de Jesus é que ele não concordou, mas ele perdoou. Sim.
ele olhou por um lado diferente do que aquele fariseu estava vendo. Sim. E isso é incrível, que muitas das vezes a gente tem que pedir para Deus, porque achei interessante, nem senti meu coração, muitas das vezes a gente julga muito mal, porque a gente vê o por fora, Sim. mas Deus vê dentro. E essa mulher, ela fez algo por Jesus que o Simão não fez. Não fez. Né? Ele era correto, certinho e tudo mais, né? Mas ela não. Como ela era pecadora e ela encontrou Jesus, né? E se viu livre, né? Daquilo, ela viu em Jesus a salvação dela, o refúgio dela, aquele que podia mudar a vida dela. Então, Jesus ficou sendo tudo para ela. Né? Por isso ela conseguiu amar mais do que o Simão. Porque Jesus era tudo. Tipo assim, só ele é a minha saída para a minha vida, a mudança, a minha transformação. E eu achei isso muito incrível, porque encaixa direitinho no que você falou, que muitas das vezes o que ela fazia a gente não sabe, o que ela fazia, né? Porque eu acredito que deve ficar uma coisa notória, porque senão ele não falaria que era uma pecadora ou algo do tipo, né? Também os fariseus se achavam muito melhor que os outros. Sim. Mas alguma coisa ela fazia. Mas Jesus, mesmo assim, não concordava, mas Jesus mostrou um outro lado. E assim é Deus conosco. Deus não concorda com os nossos pecados, mas Ele nos mostra um outro lado. E foi a mesma coisa com ela. Então, achei isso incrível. E que a gente tem que orar muito a Deus, porque muitas das vezes a gente julga muito mal. Muito mal mesmo, e a gente acaba não tendo compaixão. E você vê que Jesus, em todo o seu ministério na terra, ele foi assim, teve muita compaixão, muita mesmo, porque ele via o coração e não por fora, porque o externo que a gente consegue ver, muitas das vezes é enganoso, muito enganoso, porque a gente não sabe o que está dentro. Exato. E muitas das vezes as pessoas tentam pagar uma coisa no externo, mas por dentro só Deus e ela sabem o que realmente é. Por isso que a gente julga a justiça de Deus, né? Sim, porque com a justiça de Deus o Espírito Santo vai revelar e a gente vai falar corretamente, né? É verdade. Irmão Manuel? Não, irmã, eu estava vendo a irmã falar em raiva, né? E muitas vezes a gente tem que vigiar e orar, né? Sim. Porque a raiva, todo mundo sente. Falar que eu não sinto raiva, mas sente, né? Quando a pessoa tira demais, você vai sentir, sim, né? Mas nós tenhamos que vigiar, porque a raiva, conforme você sentir ela, já é um caminho do pecado. Sim, né? Ela leva, né? É, você ela cometer, ser injusto. Isso, você já vai passar do seu normal. Aquilo é o inimigo tentando para a gente sentir aquilo, e já é um caminho, é um A Bíblia passo. até não fala que a gente não deve irar, mas fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Mas não Porque pequeis. como ser humano, a gente vai irar, mas reter para não pecar, porque a gente não tem controle sobre isso. Deus, ele ira e tem controle. Eu falei, Deus é sensato, nós não. Exatamente. Então, no meu entender, né, eu senti que a gente tem que vigiar e orar, né? Verdade. E pedir a Deus, né, para não irar, porque é o caminho nos modelar, né, gerar esses frutos em nós, para nós termos essa natureza divina, né, ser participante dela. Ele nos faz participante, ele nos deu essa oportunidade de ser participante da natureza dele, que a Bíblia fala, né? Nos deu esse privilégio. Aleluia, ele nos liberta. Ah, tudo bem. Outrora a pessoa era isso, a pessoa era aquilo, fazia aquilo outro. Aí a pessoa, né, tem uma mensagem por aí, não, vem como está, que Deus sabe que você é pecador, ele te entende. E aí você pode continuar pecando, que ele te ama do mesmo jeito. Não, Deus não faz isso. Ele fala assim, vem como você está, porque eu te limpo. Né? O inimigo te prendeu, você está dominado, por isso você não consegue deixar de fazer essas coisas ruins. Mas eu te liberto, eu te purifico delas, eu te arranco, eu mudo a sua mente, eu mudo o seu coração, mudo seus gostos, eu mudo seus gostos, né? Eu mudo suas opiniões, eu te faço participante do evangelho purificado. Né? Tem uma mensagem dizendo como se a pessoa é pecador, então Deus ama ele, então amém, ele pode continuar no pecado. Não, não é isso que o Senhor fala. Eu te limpo do pecado. Eu te purifico, né? Eu faço você participante da minha natureza. Tiro todo o mal que está em você. Irmã Valéria? Vai e não peques mais. Você acha que ela gostava de estar pecando? De estar no adultério?
Você acha que ela estava feliz com aquela situação? Não, ela estava dominada. Aleluia. Mas o Senhor não permitiu que eles jogassem pedra nela. Só que ele falou assim: vai e não peques mais. Agora, e como é que ela ficou? Agora eu vou não pecar mais, como é que eu não vou conseguir pegar nada? Mas é porque ele liberou uma palavra naquele momento. Uma palavra de poder. Pode ir que você não vai pecar mais. Aleluia. Sob a minha palavra, não vai pecar mais. Aleluia, Jesus. Irmãos, deixa no meu coração, aleluia, Paulo canta aquele hino, o que seria? O que faria Jesus? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Tá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá. Aleluia. Glória a Jesus. Som.
Aleluia, Jesus. Será que Jesus faria o que nós fazemos? Aleluia, Jesus. Não, né, irmãos? Aleluia, Jesus. É por isso que nós precisamos dos atributos, dos frutos do Espírito na nossa vida. Ter o coração, aleluia, o mesmo coração, a mesma opinião, a mesma mentalidade. Aleluia, porque isso, irmãos, é proteção para nós. Ser assim faz bem para nós. Aleluia, faz nós, aleluia, enfrentar o mundo de outra maneira. Aleluia, de outro jeito, encarar as coisas de outra maneira. E isso traz paz para o nosso coração. O Senhor Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Aleluia, só nos faz bem, irmãos. Ter os frutos do Espírito só vai nos fazer bem. Amém? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.